Então, para dar início às nossas atividades desta noite, peço para a Celina para fazer a prece de abertura para nós. Pode ser, Celina? Sim, pode sim. Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento em Deus, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos e verificando as belíssimas mensagens que este livro nos traz. Vejamos o exemplo que Paulo nos dá. Aquele homem que saiu do equívoco, da fragilidade, da ilusão, para os grandes sacrifícios e exemplos de regeneração, pelo esforço próprio, por seguir os passos do Mestre. Ajuda-nos, Mestre Jesus, ainda nessa encarnação, a compreensão dos seus ensinamentos e que possamos assumir conscientemente esse compromisso de crescimento espiritual, de se melhorar para chegarmos até vós. Contamos com a colaboração dos grandes amigos espirituais da nossa casa de oração e todos os nossos irmãos necessitados nos dois planos da vida que queiram participar desses estudos, que também tirem aproveito. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Deixa eu abrir aqui o texto. Nós paramos aqui nesse parágrafo, no 36. Gente, só alguns comentários antes da gente retomar a leitura. O momento era gravíssimo para os cristãos em Roma. A situação era gravíssima. Em sua insanidade, o imperador Nero, ele próprio mandou atear fogo em Roma, mas antes disso, claro, ele se ausentou da cidade, foi para outro lugar, como se estivesse alheio a tudo o que estava acontecendo na cidade, só que as chamas saíram, tomaram uma proporção inesperada, e durante 7 dias a cidade ardeu debaixo do fogo. O propósito de Nero era, com esse incêndio, reconstruir a cidade dentro do seu gosto particular, porque ele se considerava um exímio artista e queria dar à cidade a sua, ou seja, cunhar a cidade, marcar a cidade com construções que tivessem o seu dedo, vamos dizer assim, a sua marca registrada, ficando assim imortalizado para sempre nas construções da cidade. Mas a coisa saiu fora de controle totalmente. Aqueles que puderam se debandaram, foram para outros locais, outros perderam tudo, outros perderam a vida, e a cidade virou um grande escombro. E o próprio povo, assim, em estado de choque mediante o acontecimento, jogou a culpa nos cristãos, dizendo que os cristãos eram culpados por aquele incêndio de proporções devastadoras. Os cristãos não eram bem vistos pela sociedade romana da época, porque os cristãos pregavam justamente aquilo que eles condenavam. Os cristãos pregavam, sobretudo, o amor entre as criaturas. O que mais incomodava aos romanos da elite política social
era considerar que todos eram irmãos. Então, o patrício romano da elite era irmão do escravo mais ralé. E isso era completamente contrária às suas noções de vida. Então, os cristãos eram realmente detestados pela elite da época. E lembrando, gente, as traições, as perseguições, os interesses políticos, os interesses de ganho, de destaque social, de destaque político, social, financeiro, a devassidão moral não tinha tamanho. Não tinha tamanho a devassidão moral em Roma àquela época. Então, a situação para os cristãos era extremamente delicada. Como nós vimos na semana passada e retrasada, os suplícios a que eles eram submetidos apenas para deleitar, ou passar o tempo dos guardas das masmorras, dos presídios, das penitenciárias, completamente sem nenhum recurso de higiene. E os cristãos, durante esse período, se encontravam nas catacumbas, às margens da Via Ápia, em plena madrugada, aproveitando o silêncio da madrugada. Vejam que coragem, saírem de seus lares, deixarem a segurança de suas casas, da família, ou então a família toda ia junto, e lá, em plena escuridão da noite, eles se encontravam naqueles cemitérios abandonados. E para uma situação tão dramática, tão crítica, tão séria, que historicamente não se tem igual historicamente o que aconteceu em Roma naquele período para os cristãos, sobretudo depois do incêndio, do grande incêndio, naquele caos total, naquele pavor total que invadia o coração daqueles cristãos, somente uma pessoa tinha a autoridade moral e espiritual à altura da gravidade daquela hora. Somente uma pessoa corajosa, destemida, para enfrentar aquele momento sem fraquejar. E esse alguém, naquele momento, era Paulo de Tarso. Então, nós paramos no momento em que ele discursava, em que ele fazia uma preleção nas catacumbas, em plena madrugada, e as suas palavras eram, assim, realmente de incentivo, de grande encorajamento, porque a hora, o momento, era gravíssimo para os cristãos em Roma. E eles estavam ali ouvindo as palavras de Paulo, assim, tentando beber naquelas considerações do apóstolo a força e a coragem necessárias para enfrentar aquele momento. Que fique bem claro, gente, que nenhum de nós tem, ainda hoje, nenhum de nós tem a coragem moral que aqueles cristãos tiveram naquele período tão tenebroso para os cristãos em Roma. E no meio de tanto pavor, no meio de tantos horrores, de tantos suplícios,
somente um ser, somente um cristão tinha a coragem moral para enfrentar qualquer guarda ou autoridade romana. E esse alguém era Paulo. Então, é a partir aqui do parágrafo 36 que nós vamos continuar hoje. Ritinha, dá para ler para a gente? Sim, dá sim, Maroísa. Então, posso continuar? Pode. Então, vamos lá. O auditório parecia estático, ouvindo as palavras proféticas do apóstolo. Entre as lajes frias e impassíveis, os irmãos na fé sentiam-se mais unidos entre si. Em todos os olhares, cintilava a certeza da vitória espiritual. Naquelas expressões de dor e de esperança, havia o tácito compromisso de seguir o crucificado até seu reino de luz. O orador fizera uma pausa, sentindo-se dominado por estranhas comoções. Nesse instante inesquecível, um mangote de guardas rompeu afoito no recinto. O centurião volúmino, à testa da patrulha armada, fazia intimações em voz alta enquanto os crentes pacíficos estarreciam surpresos. Em nome de César, bradava o preposto imperial, exultando de contentamento, e ordenando aos soldados que fechassem o círculo em torno dos cristãos indefesos. Continuava gritando de modo espetacular: e que ninguém fuja. Quem o tentar, morre como um cão. Os soldados romanos, os pretorianos, eles ganhavam. Eles ganhavam pelo número de cristãos que eles conseguiam prender. Então, para eles era motivo de contentamento. Olha lá, olha, exultando de contentamento. Bradava o centurião responsável por aquela patrulha, né? Agora, gente, façam uma ideia, não? Façam uma ideia no silêncio da noite, naquela escuridão, né? E eles estavam ali num ambiente, numa atmosfera espiritual elevadíssima, quando de repente escutam a chegada da guarda, né? Porque também tem uma outra coisa, né, gente? Tudo no Império Romano impressionava. E se existe uma coisa que impressionava de modo a colocar, de encher as pessoas de temor, era justamente a guarda pretoriana. Então, só a maneira como eles se vestiam e a maneira como eles se portavam, porque não eram homens mirrados, eram todos brutamontes. Então, só a aparência deles já enchia de terror qualquer um, né? Então, vamos lá. E outra coisa, né, Maroísa, a gente vê esse parágrafo aí que ele comenta sobre essas coisas, eles ganham, que você falou, que eles ganhavam o número de cristãos que eles prendiam, né? E hoje a gente não vê isso? Quanta gente não ganha em cima de tanta coisa? Sim. Né? Mudou o cenário, mas as em cima de calúnias, né? Exato. Então vamos lá. Apoiando-se a forte cajado, pois nessa noite não tivera companhia de Lucas, Paulo, ereto, evidenciando sua energia moral, exclamou firmemente: e quem vos disse que fugiríamos? Ignorais, porventura, que os cristãos conhecem o mestre a quem servem? Sois emissário de um príncipe do mundo, que estes sepulcros esperam. Mas nós somos trabalhadores do Salvador magnânimo e imortal. Gente, agora a gente vai ter mais exemplos dessa energia moral de Paulo.
para poder responder da maneira como ele respondeu para um centurião romano. Como que dizendo, né? Vocês não conhecem aquele a quem seguimos. Vocês com toda a autoridade, sois emissário de um príncipe que estes sepulcros esperam, ou seja, todos, como que dizendo, a autoridade que vocês têm um dia vai acabar, porque vocês vão morrer. Uhum. Não é? Mas nós... Tanta pompa que Tanta todo mundo pompa, vai exato. Pode Pode continuar. Volúmino fitou-o surpreso. Quem seria aquele velho cheio de energia e combatividade? Apesar da admiração que lhe inspirava, o centurião manifestou seu desagrado num sorriso de ironia. Medindo o ex-rabino de alto a baixo, com um olhar de profundo desprezo, acrescentou: atentem bem no que aqui dizem e fazem. E depois de uma gargalhada, dirigiu-se a Paulo com insolência. Como ousas afrontar a autoridade de Augusto? Devem existir, de fato, diferenças singulares entre o imperador e o crucificado de Jerusalém. Não sei onde estaria seu poder de salvação para deixar suas vítimas ao abandono, no fundo dos cárceres ou nos postes do martírio. Olha, vejam, gente, vejam a tática daqueles que estão afinados com as sombras. Eles já tinham ouvido falar de Jesus. Olha lá, o crucificado de Jerusalém. Alguma coisa sobre Jesus eles já tinham escutado falar. Né? Mas eles, assim, vamos dizer assim, um dos falsos poderes que essas pessoas pensam ter é o poder do deboche, né? Então, como ele diz aí, não sei onde estaria o poder de salvação desse crucificado de Jerusalém, que deixa suas vítimas ao abandono. Quer dizer, é uma forma debochada, né, de se referir ao mestre, mas ele sabia da existência desse Jesus, desse crucificado de Jerusalém. Vejam que coisa, né? Ou seja, conhecer notícias de Jesus eles tinham. Pode continuar, Ritinha. Essas palavras eram pontilhadas de mordaz ironia, mas o apóstolo respondeu com a mesma nobreza de convicção. Enganai-vos, centurião. As diferenças são apreciáveis. É que vós obedeceis a um infeliz e odiento perseguidor, e nós trabalhamos por um Salvador que ama e perdoa. Os administradores romanos, impensadamente, poderão inventar crueldades, mas Jesus nunca cessará de nutrir a fonte das bênçãos. A resposta produzira grande sensação no auditório. Os cristãos pareciam mais calmos e confiantes. Os soldados não ocultavam a enorme impressão que os dominava. O centurião, embora reconhecendo o desassombro daquele espírito varonil, não queria parecer fraco aos olhos dos subalternos e exclamou irritado: Vamos, Licílio, 3 bastonadas neste velho atrevido. O nomeado avançou para o apóstolo, impassível. Ante a admiração silenciosa dos presentes, o bastão zuniu no ar. Bateu em cheio no rosto do apóstolo, que nem por isso se alterou. As 3 pancadas foram rápidas. No entanto, um filete de sangue lhe escorria da face dilacerada. Gente, vejam, apanhar com um bastão no rosto, né? Que cortava. Né? E assim, olha a resposta de Paulo para o centurião. Né? Vós obedeceis a um infeliz e odiento perseguidor, e nós trabalhamos por um Salvador que ama e perdoa. Né? Então, assim,
Paulo tinha, vamos dizer, como a gente diz hoje, tinha a resposta na ponta da língua. Agora, também tem outra questão, gente. Paulo já devia estar por volta dos seus 65 anos, lembrando que corria o ano de 64. O ano era 64, depois de Cristo. Então, Paulo devia ter aproximadamente essa idade, a mesma idade se Jesus estivesse vivo. Então, ele já, para aquela época, 64 anos, ele já era bastante idoso, né? E, claro, fisicamente, bastante abatido, franzino, abatido, já não tinha mais aquele vigor da mocidade. No entanto, quando ele abria a boca, aí as pessoas ficavam sabendo quem era aquele homem, né? Então, pode continuar, Ritinha. O ex-rabino, a quem haviam tomado o cajado de apoio, mantinha-se de pé com certa dificuldade, mas sem trair o bom ânimo que lhe caracterizava a alma enérgica. Fixou os verdugos com firmeza e sentenciou: não podeis ferir senão o corpo. Podereis amarrar-me de pés e mãos, quebrar-me a cabeça, mas as minhas convicções são intangíveis, inacessíveis aos vossos processos de perseguição. Quer dizer, ele não tinha medo de falar as verdades naquele momento, né? Ele não, ele era muito destemido. Era muito destemido e não tinha medo de sofrer, né? Pode continuar, Ritinha. E pelo fato dele ter tanta convicção, aquilo era para ele assim uma coisa que ele jamais perdera. Essa Não. confiança, esse poder que ele tinha, né? Uhum. Fazia com que ele ficava mesmo intangível, né? Inacessível. Sim. Diante de tanta serenidade, Volúmino quase recuou aterrado. Não podia compreender aquela energia moral que se lhe deparava aos olhos cheios de espanto. Começava a acreditar que os cristãos desprotegidos e anônimos retinham um poder que a sua inteligência não lograva atingir. Impressionando-se com semelhante resistência, organizou à pressa as filas dos pobres perseguidos que humildes obedeciam sem vacilar. O velho apóstolo tarsense tomou lugar entre os prisioneiros sem trair o mínimo gesto de enfado ou rebeldia. Observando atentamente a conduta dos guardas, exclamou quase quando se deslocava o bloco de vítimas e verdugos, ao primeiro contato com o relento frio da madrugada: exigimos o máximo respeito para com as mulheres e crianças. Gente, veja, o relento frio da madrugada. E apesar da grande dureza de coração daqueles guardas, daqueles centurião, a postura de Paulo, olha como Emmanuel relata isso. Volúmino quase recuou aterrado. Diante de um brutamontes que era um pretoriano, um guarda romano, a energia moral de Paulo era tamanha que mexia até mesmo com a dureza daqueles homens, que não conseguia compreender aquela energia moral. Que Paulo dava exemplos ali com a maior naturalidade. Ele não estava fazendo aquilo como se ele estivesse num exibicionismo vaidoso. Não. Era da natureza de Paulo. Era dele ser daquela forma. Ele não estava se exibindo para ninguém. Ele era assim. Ele era naturalmente assim. E, além do mais, o momento era gravíssimo, porque todos sabiam
o que os aguardava nas prisões. Todo mundo sabia que para onde eles estavam indo e não tinha volta. E ele, Paulo, ainda faz uma exigência: o máximo respeito com mulheres e crianças. Ou seja, ainda com toda a sua fragilidade física, pedia respeito. E todos, sem nenhum gesto de rebeldia, obedecendo àquilo que os guardas determinavam para sair daquele lugar. Pode continuar, Ritinha. Ninguém ousou responder à observação, articulada em tom grave de advertência. O próprio volume parecia obedecer inconscientemente às admoestações daquele homem de fé poderosa e invencível. Aí é para perguntar quem é que estava no comando, né? É. Quem é que estava no comando? Era Paulo, com a energia moral dele. Ele conseguia dominar aquela gente, aqueles homens, que ele não considerava como inimigos, né, gente? Pode continuar. O grupo marchou em silêncio, atravessando as estradas desertas, chegando à prisão Mamértina, quando listravam o horizonte os primeiros clarões da aurora. Isso, vamos ver essa prisão mamertina, se tem aqui alguma citação de onde. Olha aqui, gente. Aqui, olha. Ainda tem resquícios, né, do seu interior. Aqui, olha. Oi? São ruínas. São ruínas. São as ruínas da prisão mamertina. Olha lá, olha. Localizada no Fórum Romano, na Roma Antiga. Ela é localizada no Nordeste, no Monte Capitolino. Vamos ver se tem alguma coisa mais aqui, olha. Não. Aqui um alçapão, e acho que só. Devia ser uma coisa meio subterrânea, não? Aqui tem algum mapinha aqui, hoje e aqui tudo de pedra, né, gente? Devia ser gelado, né? Certo, gente? Então, tem muita coisa para visitar em Roma, hein, gente? Muita coisa para conhecer daquela época. Pode continuar, Ritinha. Atirados previamente num pátio escuro, até serem alojados individualmente nas divisões gradeadas e infectas, os discípulos do Senhor aproveitaram esses rápidos momentos para conforto mútuo, para trocarem ideias e conselhos edificantes. Paulo de Tarso, todavia, não descansou. Solicitou audiência ao administrador da prisão, prerrogativa conferida ao seu título de cidadania romana, sendo prestes atendido. Expôs sua doutrina sem rebuços e, impressionando a autoridade com seu verbo fluente e sedutor, encareceu as providências atinentes ao seu caso, pedindo a presença de vários amigos como Acácio Domício e outros, para deporem no concernente à sua conduta e antecedentes honestos. O administrador vacilava na resolução a tomar. Tinha ordens terminantes de recolher ao cárcere todos os componentes de assembleias que se filiassem à crença perseguida e execrada. No entanto, as determinações de ordem superior continham certas restrições no sentido de preservar, de algum modo, os humilhores, aos quais a corte oferecia recursos de liberdade, caso prestassem juramento a Júpiter, abjurando o Cristo Jesus. Vamos ver o significado aqui de humilhores. Aqui, olha. Eram pessoas de condição humilde, sem qualquer título de dignidade social. Então se essas pessoas na frente
Agora tem que voltar lá no parágrafo que a gente estava. Peraí, deixa eu ir mais depressa. Ainda mais, é mais ainda. Um pouquinho. Aqui, ó, tá aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Isso. Então essas pessoas que não tinham destaque social algum, se jurassem, prestassem juramento a Júpiter, negando o Cristo, eles conseguiam a liberdade. Então, existia essa possibilidade, mas tinha que negar Jesus, né? E lembrando, né, gente, esse Acácio Domício era uma autoridade romana, lembrando que foi levado até Paulo, ele estava cego, e Paulo devolveu a visão a ele, e eles se tornaram grandes amigos, né? Lembrando que Paulo tinha muitos amigos entre guardas e autoridades romanas, né? Inclusive guardas que ele fez amizade quando estava preso em Roma. Pode continuar, Ritinha. Examinando aqui, ó, examinando os títulos de Paulo e conhecendo através de seus informes verbais as prestigiosas relações de que podia dispor nos círculos romanos, o chefe da prisão, Mamertina, resolveu consultar Acácio Domício sobre as providências cabíveis no caso. Chamado ao estudo da questão, o amigo do apóstolo compareceu solícito, procurando falar com o prisioneiro, depois de longa entrevista com o diretor da prisão. Domício explicou ao benfeitor que a situação era muito grave, que o prefeito dos pretorianos estava investido de plenos poderes para dirigir a campanha como melhor entendesse, que toda prudência era indispensável e que, como último recurso, só restava um apelo à magnanimidade do imperador, perante quem o apóstolo devia comparecer para defender-se pessoalmente, caso fosse deferida a petição apresentada a César naquele mesmo dia. isso. Então, só falando com o próprio Nero para conseguir alguma coisa, não por ele, Paulo, mas por aquelas pessoas que estavam com ele, né? Dá para ler mais um pouquinho, mais um parágrafo, Ritinha? Ouvindo essas ponderações, o ex-rabino recordou que uma noite, em meio à tempestade, entre a Grécia e a ilha de Malta, ouvira a voz profética de um mensageiro de Jesus que lhe anunciava o comparecimento perante César, sem esclarecer os motivos do evento. Não seria aquele o momento previsto? Milhares de irmãos estavam presos ou em extrema desolação. Acusados de incendiários, não haviam encontrado uma voz firme e resoluta que lhes advogasse a causa com o preciso desassombro. Percebia em Acácio a preocupação pela sua liberdade, mas, por trás das insinuações delicadas, havia um convite discreto para que ocultasse a sua fé perante o imperador, na hipótese de ser admitido à real entrevista. Compreendia os receios do amigo, mas intimamente desejava alcançar a audiência de Nero, a fim de esclarecê-lo quanto aos sublimes princípios do cristianismo. Constituir-se-ia advogado dos irmãos perseguidos e desditosos. Afrontaria de face a tirania ovante, clamaria pela retificação do seu ato injusto. Se fosse novamente preso, voltaria ao cárcere com a consciência edificada no cumprimento de um sagrado dever.
Isso. Então, ele não estava nem um pouco preocupado, mas o que ele queria era falar sobre Jesus perante o imperador, para que o imperador não tivesse uma falsa ideia sobre os cristãos, a quem os cristãos seguiam, porque agora havia uma acusação contra os cristãos, que eles eram incendiários, que o incêndio de Roma foi causado pelos cristãos. Então, somente mesmo alguém com a têmpera de Paulo para poder chegar perante, né, em frente, de frente com o próprio imperador Nero, que era uma pessoa extremamente doentia, e falar sobre Jesus. Lembrando, só lembrando aqui rapidamente, gente, aquela tempestade em que o navio ficou à deriva quando ele estava a caminho para Roma, que eles acabaram parando em Malta. Não sei se vocês se lembram disso, né? Quando Paulo estava a caminho para Roma e pegou uma grande tempestade na direção ali, parando na ilha de Malta, né? E isso já fazia lá, ele teve um sonho de que ele se via na frente do imperador romano, e segundo ele, o momento seria aquele, né? Ritinha, vou passar a leitura para outro, assim você descansa um pouquinho, tá bom? Muito obrigada, viu? Celina, você pode continuar aqui, ó, depois. Depois de rápida meditação sobre a conveniência do recurso que lhe parecia providencial, insistiu com Domício para que o patrocinasse com os empenhos ao seu alcance. O amigo do apóstolo multiplicou atividades pessoais para alcançar os fins em vista. Valendo-se do prestígio de todos os que viviam em condições de subalternidade junto do imperador, conseguiu a desejada audiência para que Paulo de Tarso se defendesse, como convinha, no apelo direto à autoridade de Augusto. No dia aprazado, foi conduzido entre guardas à presença de Nero, que o recebeu curioso, num vasto salão onde costumava reunir os favoritos ociosos da sua corte, criminosa e excêntrica. Interessava-lhe a personalidade do ex-rabino. Queria conhecer o homem que mobilizara grande número de seus íntimos para apoiar-lhe o recurso. A presença do apóstolo dos gentios causou-lhe enorme decepção. Que valor poderia ter aquele velho insignificante franzino? Ao lado de Tigilino e de outros conselheiros perversos, fixou ironicamente a figura de Paulo. Era incrível tamanho interesse em torno de uma criatura tão vulgar. Quando se dispunha a recambiá-lo à prisão, sem lhe ouvir o apelo, um dos áulicos lembrou que seria conveniente facultar-lhe a palavra, para que se lhe aferisse a indigência mental. Nero, que jamais perdia a ocasião de ostentar suas presunções artísticas, considerou o alvitre bem apresentado e ordenou ao prisioneiro que falasse à vontade. Gente, olha, eles iam deixar Paulo falar só para que ficasse atestada a sua indigência mental. Isso de acordo com os critérios, de acordo com a conceituação do imperador Nero e da sua turma de raposas, né, gente? Então, porque eles ficaram completamente decepcionados quando viram a figura franzina de Paulo, né? Mas vamos ver o que ele vai dizer.
Ladeado por 2 guardas, o inspirado pregador do Evangelho levantou a fronte cheia de nobreza, fitou César e os companheiros de seu séquito leviano e começou resoluto. Imperador dos romanos, compreendo a grandeza desta hora em que vos falo, apelando para os vossos sentimentos de generosidade e justiça. Não me dirijo aqui a um homem falível, a uma personalidade humana, simplesmente, mas a um administrador que deve ser consciencioso e justo, ao maior dos príncipes do mundo, e que, antes de tomar o cetro e a coroa de um império imenso, deve considerar-se o pai magnânimo de milhões de criaturas. Olha, Nossa! olha o que ele fala para alguém insano como Nero. Gente, somente Paulo tinha a autoridade moral, a coragem moral para falar desse jeito. Ou seja, ele deu ao mesmo tempo uma bajulada no imperador, mas também ao mesmo tempo mostrou bem para ele como ele deveria ser para aqueles que estavam sob os seus cuidados nesse imenso império. Pode continuar, Celina. As palavras do velho apóstolo ecoavam no recinto como o caráter de uma profunda revelação. O imperador fixava-o, admirado e enternecido. Seu temperamento caprichoso era sensível às referências pessoais, onde predominassem as imagens brilhantes. Percebendo que se impunha ao reduzido auditório, o convertido de Damasco prosseguiu mais corajoso. Confiando em vossa longanimidade, pleiteei esta hora inesquecível, a fim de apelar para o vosso coração. Não somente por mim, mas por milhares de homens, mulheres e crianças que padecem nos cárceres ou sucumbem nos circos do martírio. Falo aqui em nome dessa multidão incontável de sofredores, perseguida com requintes de crueldade por favoritos de vossa corte, que deveria ser constituída de homens íntegros e humanitários. Acaso não chegarão aos vossos ouvidos os lamentos angustiosos da viuvez, da velhice e da orfandade? Ó augusto imperante do trono de Cláudio, sabei que uma onda de perversidade e de crimes odiosos varre os bairros da cidade imperial, arrancando soluços dolorosos aos vossos tutelados miseranos. Ao lado da vossa atividade governamental, por certo, rastejam víboras venenosas que é necessário extirpar, a bem da tranquilidade e do trabalho honesto do vosso povo. Esses cooperadores perversos desviam vossos esforços do caminho reto, espalham terror entre as classes desfavorecidas da sorte, ameaçam os mais infelizes. São eles os acusadores dos prosélitos de uma doutrina de amor e redenção. Não acrediteis no embuste dos seus conselhos que ressumam crueldade. Ninguém trabalhou, talvez, quanto os cristãos no socorro às vítimas do incêndio voraginoso. Enquanto os patrícios ilustres fugiam de Roma desolada, enquanto os mais tímidos se recolhiam aos lugares mais abrigados de perigo, os discípulos de Jesus percorriam os quarteirões em chamas, aliviando as vítimas infortunadas. Alguns imolaram a vida ao altruísmo dignificador. E, por fim, vede, os trabalhadores sinceros do Cristo foram recompensados com a pecha de autores do crime hediondo, de caluniadores sem entranhas.
Acaso não vos doeu a consciência ao endossardes tão infames alegações à revelia de uma sindicância imparcial e rigorosa? No esfervilhar das calúnias, não vi surgir uma voz que vos esclarecesse. Admito que participais, certamente, de tão trágicas ilusões, porque não creio no desvirtuamento da vossa autoridade reservada às melhores resoluções em favor do império. É por isso, ó imperador dos romanos, que, reconhecendo o grandioso poder enfeixado em vossas mãos, ouso levantar minha voz para esclarecer-vos. Atentai para a extensão gloriosa de vossos deveres. Não vos entregueis à sanha de políticos inconscientes e cruéis. Lembrai-vos de que, numa vida mais elevada que esta, ser-vos-ão pedidas contas de vossa conduta nos atos públicos. Não alimenteis a pretensão de que vosso cedro seja eterno. Sois mandatário de um Senhor poderoso que reside nos céus. Para vos converterdes da singularidade de semelhante situação, volvei um olhar apenas ao passado brumoso, onde os vossos antecessores, em vossos palácios faustosos, perambularam guerreiros triunfantes, reis improvisados, herdeiros vaidosos de suas tradições. Onde estão eles? A história nos conta que chegaram ao trono com os aplausos delirantes das multidões. Vinham soberbos, ostentando magnificências nos carros do triunfo, decretando a morte dos inimigos, adornando-se com os despojos sangrentos das vítimas. Entretanto, bastou um sopro para que resvalassem do esplendor do trono para a escuridão do sepulcro. Uns partiram pelas consequências fatais dos próprios excessos destruidores. Outros assassinados pelos filhos da revolta e do desespero. Recordando semelhante situação, não desejo transformar o culto da vida em culto da morte, mas demonstrar que a fortuna suprema do homem é a paz da consciência pelo dever cumprido. Por todas essas razões, apelo para a vossa magnanimidade, não só por mim, como por todos os correligionários que gemem à sombra dos cárceres, esperando o gládio da morte. Observando-se longa pausa no verbo eloquente do orador, podia ver-se a estranha sensação que a sua palavra havia causado. Nero estava lívido, Tigelino profundamente irritado. Procurava um recurso para insinuar-se com alguma observação menos digna a respeito do postulante. As raras cortesãs presentes não disfarçavam a indivídua comoção que lhes abalara o sistema nervoso. Os amigos do prefeito dos pretorianos mostravam-se indignados, brutos, rubros de cólera. Depois de ouvir um áulico, o imperador ordenou que o apelante se conservasse em silêncio, até que tomasse as primeiras deliberações. Estavam todos surpreendidos. Não se podia esperar de um velho franzino e doente tamanho poder de persuasão. Um desassombro que raiava pela loucura, segundo as noções do patriciado. Por muito menos, velhos e probos conselheiros da corte haviam alcançado o exílio ou a sentença de morte.
O filho de Agripina parecia abalado. Não mais assentava no olho a impertinente Esmeralda, à guisa do monóculo. Tinha a impressão de haver escutado sinistros vatícios. Entregava-se automaticamente aos seus gestos característicos, quando impressionado e nervoso. As advertências do apóstolo penetravam-lhe o coração. Suas palavras pareciam ecoar-lhe nos ouvidos para sempre. Tigelino percebeu a delicadeza da situação e aproximou-se. Divino, exclamou o prefeito dos pretorianos, em atitude servil, a voz quase imperceptível. Se quiseres, o atrevido poderá morrer aqui mesmo, ainda hoje. Não, redarguiu Nero comovido. Esse homem é dos mais perigosos que tenho encontrado. Ninguém como ele ousou comentar a presente situação nesses termos. Vejo, por detrás da sua palavra, muitos vultos, talvez eminentes, que, conjugando valores, poderiam fazer-me grande mal. Concordo, disse o outro hesitante, em voz muito baixa. Assim, pois, continuou o imperador prudentemente. É preciso parecer magnânimo e sagaz. Dar-lhe-ei o perdão por agora, recomendando que não se afaste da cidade, até que se esclareça de todo a situação dos seguidores do cristianismo. Tigelino escutava com um sorriso ansioso, enquanto o filho de Agripina rematava em voz sumida. Mas vigiarás seus menores passos, mantê-lo-ás em custódia oculta, e quando vier a festividade da reconstrução do grande circo, aproveitaremos a oportunidade para despachá-lo a lugar distante, onde deverá desaparecer para sempre. O odioso prefeito sorriu e acentuou. Ninguém resolveria melhor o intrincado problema. Terminada a breve conversação, imperceptível aos demais, Nero declarou, com enorme surpresa dos palestinianos, conceder ao apelante a liberdade que pleiteava em sua primeira defesa, mas reservava o ato de absolvição para quando se apurasse definitivamente a responsabilidade dos cristãos. Dessarte, o defensor do cristianismo poderia permanecer em Roma, à vontade, submetendo-se, contudo, ao compromisso de não se ausentar da sede do império, até que seu caso pessoal fosse bastantemente esclarecido. O prefeito dos pretorianos lavrou a sentença em pergaminho. Paulo de Tarso, vez, estava irradiante. O caviloso monarca pareceu-lhe menos mal, digno de amizade e reconhecimento. Sentia-se possuído de grande alegria, por isso que os resultados proporcionar nova esperança aos seus irmãos na fé. Isso, eu acho que a gente Paulo, pode parar por aqui, Celina. Deixa eu ver se esse último parágrafo aí é cumprido. Vamos ver aqui, ó. Ainda é cumprido ainda para a gente. Acho que a gente podia deixar por aqui, Celina. Vamos parar por aqui. Esse parágrafo, Paulo retornou ao cárcere. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu marcar para não me perder também. Espera aí, é o número 53. isso. Algum comentário, Celina? Alguém quer fazer algum comentário? Gente, você viu? Olha, eu grifei, né? Tenho grifado no meu livro.
O que ele fala, a fortuna suprema do homem é a paz da consciência pelo dever cumprido. Mas ele falou cada coisa, não, Tanete? Sim. Meu Deus. Comenta, Manu, por favor. Não, nada a acrescentar, Celina. A argumentação dele para o imperador Nero foi bastante clara, né? Ao mesmo tempo, ele bajulava, mas ao mesmo tempo ele mostrava ao imperador o quanto ele precisava ser ponderado e justo naquelas questões e o quanto ele também estava mal assessorado, né? Que os seus homens de confiança cometiam barbaridades e será que ele não tomava conhecimento disso, né? E o que estava ali ao lado dele, conversando com ele, o nome Tigelino era o prefeito dos pretorianos, né? Então, Paulo ganhou ali a liberdade, mas sob grande vigilância, e depois continuaremos na próxima semana para ver como é que as coisas vão dar andamento, tá bom, gente? Caminhamos mais um pouquinho aqui para os nossos finalmente. Então, finalizando aqui para nós, hoje, então, vou pedir para a Ritinha fazer a prece final para nós. Por favor, Ritinha. Então, vamos mais uma vez, Senhor, agradecer por estes momentos de leitura, de conhecimento, de aprendizado, de quanto nos é valiosa os relatos que Emmanuel fala nessas questões, de quanto é importante ser justo, mas ao mesmo tempo amoroso. Era isso que ele pedia, para que Nero fosse justo e amoroso com os cristãos. Então vamos mais uma vez agradecer a Deus por tantas oportunidades que nós estamos tendo durante essas leituras. Que Deus nos conceda a paz, a tranquilidade, uma noite de paz, uma noite de sono tranquilo, que possamos trabalhar na espiritualidade, ajudando os nossos irmãos mais necessitados. E rogo, Senhor, que fique conosco, que nos auxilie, que nos oriente, que nos cubra de bênçãos. A todos os irmãos necessitados que passam por dificuldades, seja ela qual for, mas que tenha sempre uma mão amiga, um ombro, uma mão estendida, para que possa chegar uma palavra, um alimento, aquilo que é necessário para cada um. Que Deus, nosso Pai, possa nos dar esse conforto, essa paz e essa tranquilidade. Que Deus nos abençoe a todos, que tenhamos um final de semana mais tranquilo, mais confiante, com muita fé e sempre presente o nosso amor incondicional a Jesus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Então, queridos amigos, muito obrigada pela companhia. Desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, que temos o estudo do Livro dos Médiuns. Um grande abraço, fiquem com Deus e muito obrigada mais uma vez.